Por favor, senhores, posso tocar por um prato de comida? A voz trêmula cortou as risadas arrogantes como uma lâmina. O homem de roupas sujas parou no meio do salão, diante de 200 empresários ricos. Como ele entrou aqui? Murmurou alguém. Segurança! Gritou outro. Risos ecoaram, mas ninguém sabia que nos minutos seguintes, aquele desconhecido revelaria algo que deixaria todos em choque. Sebastião Costa estava irreconhecível. Barba selvagem, roupas esfarrapadas cheirando a rua. Seus sapatos furados deixavam rastros de lama no chão polido. Mas por trás dos olhos cansados, uma inteligência afiada observava cada reação. Seguranças! Gritou Vicente Barbosa, 45 anos, terno de 15 mil reais. Como esse sujeito conseguiu entrar aqui? Vicente desprezava qualquer desperdício com pessoas em dificuldades. Sócio minoritário na empresa de Sebastião, sempre criticava as políticas sociais como jogar dinheiro fora. Uma jovem garçonete se aproximou da entrada da cozinha, observando a cena. O gerente do hotel a puxou pelo braço. Carolina, se você se meter nisso, está demitida. Essas pessoas não são problema nosso. Ela recuou, mas seus olhos mostravam compaixão genuína. O homem em situação de rua se aproximou do piano Steinway, no centro do salão. Sebastião conhecia bem aquele modelo. Possuía 3 em suas propriedades. Eu disse seguranças, Vicente berrou. Tirem esse sujeito daqui, agora. Não é lugar pra gente que não se esforça. 2 seguranças se aproximaram, mas Sebastião ergueu uma mão trêmula. Por favor, só uma música. Tenho fome há 3 dias. Mentira calculada. Havia jantado salmão 2 horas antes, mas precisava ver quem essas pessoas realmente eram, quando ninguém importante estava observando. 3 dias? Vicente riu alto. E por que isso é nosso problema? O mundo está cheio de gente que não quer trabalhar como você. Vicente tem razão, concordou outro empresário. Se quisesse comer, deveria trabalhar. Nós chegamos aqui com esforço. Sebastião quase riu. Vicente herdara sua participação de um tio e passava os dias no golfe enquanto Sebastião construía o império. Trabalhar? Murmurou interpretando o papel. Tentei, senhor, mas dizem que não sirvo para nada. E dizem certo. Vicente riu. Outros se juntaram. Olhem para ele. Que trabalho alguém assim conseguiria fazer? E qual é meu lugar? Sebastião perguntou, ganhando força na voz. Vicente se aproximou, hálito alcoólico. Seu lugar é nas ruas pedindo esmola, não aqui entre pessoas que construíram algo de verdade. Pessoas de verdade, Sebastião repetiu. O que nos torna reais? Dinheiro, roupas? Exatamente. Vicente bateu o punho. Merecemos estar aqui porque somos úteis. Você é apenas alguém que não contribui em nada. O piano brilhava sob o lustre. Sebastião se aproximou. Uma música por um prato de comida. Você nem sabe tocar, gritou alguém. Vai estragar as teclas com essas mãos sujas, riu outro. Vicente teve uma ideia maliciosa. Sabem que mais? Vamos deixar ele tocar. Silêncio total. Isso mesmo! Vicente subiu numa cadeira. Vamos dar uma chance para nosso entertainer. Se conseguir tocar algo decente, pago a comida. A multidão antecipava o entretenimento cruel. Mas quando fracassar miseravelmente, e sabemos que vai, quero que vejam o que acontece quando damos falsas esperanças para quem não quer nada. Sebastião sentiu o coração acelerar. Não de nervosismo, mas antecipação. Era a hora da primeira lição. O círculo de rostos expectantes ao redor do piano lembrava uma arena romana esperando pelos gladiadores. Sebastião podia sentir a sede de sangue na atmosfera. Eles queriam vê-lo falhar, queriam confirmar suas crenças de superioridade com o espetáculo de sua humilhação. Façam suas apostas, pessoal! Vicente gritou, transformando a situação em um jogo grotesco. Quanto tempo vocês acham que ele vai durar antes de desistir? 2 notas, gritou alguém da multidão. 1, riu outro. Ele nem vai conseguir encontrar o dó.
zombou uma mulher, e as gargalhadas ecoaram pelo salão dourado. Sebastião se aproximou do banco do piano com passos trêmulos calculados. Cada movimento foi pensado para aumentar a expectativa de fracasso. Suas mãos, sujas, tremeram visivelmente quando alcançaram a tampa do piano, como se fosse a primeira vez que via um instrumento tão majestoso. "Cuidado para não arranhar o verniz", gritou o gerente do hotel, claramente nervoso com a situação. "Esse piano vale mais que sua vida inteira." A frase provocou uma nova onda de risos cruéis, mas Sebastião notou que nem todos estavam rindo. A jovem garçonete Carolina observava da entrada da cozinha com lágrimas nos olhos. Um dos seguranças parecia desconfortável. Até mesmo alguns dos convidados mais velhos mostravam sinais de constrangimento, mas Vicente estava claramente se divertindo. Ele havia puxado uma cadeira dourada para ter a melhor vista do espetáculo, como um imperador romano presidindo os jogos. Antes de começar, Vicente anunciou: "Deixem-me explicar as regras para nosso artista. Você vai tocar uma música, qualquer música que conseguir arranhar nessas teclas. Se terminar sem transformar isso num fiasco, eu pago sua comida." Ele parou dramaticamente, saboreando o momento. "Mas, quando você falhar, e sabemos que vai falhar, você sai daqui imediatamente e nunca mais volta. Combinado?" Sebastião assentiu humildemente, mas por dentro sorria. Vicente acabara de dar-lhe a abertura perfeita. "E mais", continuou Vicente, inspirado pela própria crueldade, "se você conseguir nos impressionar de verdade, digamos, nos fazer chorar de emoção, eu dobro a aposta. Não só pago sua comida, como dou R$1.000. A multidão explodiu em gargalhadas. R$1.000 para Vicente era o equivalente a moedas no sofá, uma quantia insignificante oferecida como insulto final. R$1.000, alguém gritou. "Ele nunca viu tanto dinheiro na vida. Provavelmente vai desmaiar só de imaginar", riu outro. Sebastião se sentou no banco de piano, ajustando sua posição como se não soubesse bem como fazê-lo. Na verdade, havia tocado naquele exato modelo de Steinway centenas de vezes. Possuía 3 deles em suas propriedades, mas agora precisava parecer intimidado, perdido. "Que música você vai tocar?" perguntou. "Vicente", sua voz pingando condescendência, "parabéns para você, é provavelmente a única que você conhece." Mais gargalhadas ecoaram, mas Sebastião permaneceu em silêncio, olhando para as teclas como se fossem uma escritura em idioma desconhecido. "Ele nem sabe responder", zombou uma mulher. "Provavelmente não tem estudo formal." "Sem estudo musical e sem estudo formal", concordou Vicente. "Mas vamos ser pacientes. Afinal, não podemos esperar muito de alguém que claramente desperdiçou todas as oportunidades que a vida deu." Sebastião ergueu os olhos lentamente. "Oportunidades", murmurou. "Ah, ele fala!" Vicente bateu palmas sarcasticamente. "Sim, oportunidades. Sabe o que é isso? Chances de melhorar de vida. Todos nós aqui aproveitamos as nossas. Por isso estamos aqui e você está aí." "E vocês nasceram onde?" Sebastião perguntou com a voz rouca. A pergunta pegou Vicente desprevenido. "O que isso importa? Só curiosidade. Onde vocês nasceram? Em que bairros? Estudaram onde?" O desconforto começou a se espalhar pelo salão. Alguns dos presentes haviam realmente construído suas fortunas, mas muitos outros, incluindo Vicente, eram produtos de berços de ouro. "Isso não vem ao caso", Vicente respondeu rapidamente. "O que importa é o que fizemos com o que tivemos e o que eu fiz com o que tive." Sebastião perguntou suavemente. "Claramente nada." Vicente explodiu. "Olhe para você! Um fracasso total! Alguém que não contribui!" As palavras ecoaram pelo salão com uma violência que fez alguns convidados recuarem. Vicente havia cruzado uma linha, transformando crueldade social em algo mais sinistro. Sebastião colocou as mãos sobre as teclas
e um silêncio tenso desceu sobre o salão. Este era o momento. 200 pessoas esperavam sua humilhação, sua confirmação de que alguns seres humanos valiam menos que outros. Que música? Vicente perguntou novamente, mas sua voz havia perdido e parte da confiança anterior. Sebastião fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Uma profundidade que não estava lá antes. Uma força que fez algumas pessoas na primeira fila se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Uma música sobre oportunidades, ele disse finalmente. Qual música sobre oportunidades? Vicente forçou uma gargalhada, mas soou tensa. Sebastião sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno e triste que não chegou aos olhos. Uma que aprendi há muito tempo. De uma pianista de bar que sonhava tocar nos grandes teatros. Pianista de bar? Alguém murmurou com desdém. Claro, tinha que ser algo baixo assim. Ela era minha mãe, Sebastião disse simplesmente, e o salão ficou em silêncio absoluto. Por um momento, a humanidade do homem maltrapilho tocou alguma coisa primitiva nos corações dos presentes. Todos tiveram mães. Todos tiveram sonhos quebrados em suas famílias. Mas Vicente quebrou o momento com uma gargalhada forçada. Que tocante! Ele tem uma história triste. Bem, tenho certeza que sua mãe ficaria muito orgulhosa de ver no que você se transformou. A crueldade da observação fez até mesmo alguns dos convidados mais duros fazerem caras feias. Vicente havia novamente cruzado uma linha. Sebastião respirou fundo e posicionou os dedos sobre as teclas. Ela me ensinou que a música não liga para suas roupas, sua conta bancária ou onde você dorme à noite. A música só liga se você tem alma. Que bonito! Vicente bateu palmas sarcasticamente. Filosofia de boteco. Agora toque logo essa música da sua mãezinha para podermos acabar com essa palhaçada. Sebastião pressionou a primeira tecla. O som que saiu do piano fez todos no salão pararem de respirar. A nota única pairou no ar como uma gota de prata líquida, pura e cristalina. Não era o som hesitante e desafinado que todos esperavam de dedos inexperientes. Era precisa, controlada, carregada de uma emoção que cortou através do cinismo do salão como uma lâmina, quente através da manteiga. Sebastião manteve a nota por exatos 5 segundos, tempo suficiente para que cada pessoa no salão sentisse a mudança na atmosfera, mas não o suficiente para entregar completamente sua identidade. Quando retirou o dedo da tecla, o silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais expectativa cruel, era surpresa genuína. Vicente murmurou, sua sobrancelha se franzindo. Sorte de principiante, mas sua voz havia perdido parte da confiança anterior. Aquela nota única havia sido tocada com a precisão de alguém que conhecia piano intimamente. Sebastião colocou a segunda nota, depois a terceira. Os primeiros acordes de Moonlight Sonata de Beethoven começaram a flutuar pelo salão, mas tocados de uma forma que ninguém esperava. Não. Era a interpretação técnica e fria que se ouve em concertos formais. Era algo mais primitivo, mais real, como se a música estivesse sendo arrancada diretamente de sua alma e transformada em som. Beethoven, murmurou uma mulher na primeira fila, e sua voz carregava admiração involuntária. Vicente se endireitou em sua cadeira, sua expressão mudando de diversão cruel para confusão. Aquilo não estava indo como planejado. O morador de rua não deveria conhecer Beethoven. Pessoas como ele deveriam conhecer apenas música popular, sertanejo, funk, qualquer coisa menos os clássicos reservados para pessoas educadas. Os dedos de Sebastião dançavam sobre as teclas com uma familiaridade que 30 anos de prática haviam gravado em sua memória muscular. Mas ele estava sendo cuidadoso, tocando apenas bem o suficiente para surpreender, sem revelar ainda o verdadeiro alcance de sua maestria. Como ele conhece Beethoven? Alguém murmurou no fundo do salão.
Deve ter ouvido no rádio. Vicente respondeu rapidamente, mas sua voz estava tensa. Qualquer idiota pode decorar algumas notas. Sebastião sorriu internamente. Vicente estava começando a suar. Podia ver pelos cantos dos olhos como seu sócio se mexia desconfortavelmente na cadeira dourada, como se a música fosse um interrogatório pessoal. A melodia melancólica preencheu cada canto do salão dourado e algo extraordinário começou a acontecer. As conversas paralelas cessaram completamente. Os garçons pararam de servir champanhe. Até mesmo os seguranças postados nas entradas se voltaram para observar. Ele toca bem. Uma voz feminina admitiu relutantemente. Bem? Vicente explodiu, mas manteve a voz baixa para não interromper a música completamente. Ele está apenas imitando, macaqueando algo que ouviu. Qualquer um pode fazer isso. Mas enquanto falava, Vicente sabia que estava mentindo. Havia nuances na interpretação que só vinham de anos de estudo. A forma como Sebastião fazia pequenas pausas dramáticas, como seus dedos encontravam exatamente a pressão certa para cada nota. Isso não era imitação. Era conhecimento profundo. Sebastião chegou ao momento mais técnico da peça. Uma passagem que exigia velocidade e precisão extremas. Por um segundo, hesitou. Deveria revelar sua verdadeira habilidade agora ou continuar fazendo de conta que era um amador com sorte? Decidiu dar uma pequena amostra. Seus dedos voaram sobre as teclas em uma cascata de notas que fez várias pessoas na audiência ofegarem audivamente. Por 5 segundos, Sebastião tocou no nível de um concertista profissional. Cada nota perfeitamente colocada, cada transição fluida como água. Meu Deus, murmurou uma mulher, e sua voz carregava algo próximo ao reverência. Vicente se levantou da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou. Isso é impossível. Ele não pode tocar assim. Mas Sebastião já havia voltado ao nível seguro, como se aqueles 5 segundos de brilhantismo tivessem sido um acidente feliz. Continuou a peça com competência, mas sem mostrar novamente o verdadeiro alcance de sua habilidade. A música começou a fazer seu trabalho mágico na audiência. Algumas pessoas haviam fechado os olhos, perdidas na beleza melancólica da melodia. Outras observavam as mãos de Sebastião com fascínio crescente. A jovem garçonete Carolina havia se aproximado da entrada do salão, lágrimas correndo livremente por seu rosto. É impossível, Vicente repetiu, mas agora estava falando consigo mesmo. Pessoas como ele eles não sabem música clássica, não sabem tocar assim. Mas a evidência estava bem na frente de seus olhos e principalmente de seus ouvidos. O homem pobre mal vestido estava tocando Beethoven com uma sensibilidade que a maioria dos pianistas levava décadas para desenvolver. Um dos empresários mais velhos, um homem chamado Dr. Augusto, que havia realmente construído sua fortuna do zero, se aproximou devagar do piano. Havia lágrimas em seus olhos. Há quanto tempo você toca? Ele perguntou suavemente quando Sebastião fez uma pequena pausa. Sebastião olhou para ele. Realmente olhou, não o olhar submisso que havia mostrado antes. Toda a minha vida, senhor. Onde aprendeu? Minha mãe me ensinou os primeiros acordes. Depois, a vida me ensinou o resto. A resposta foi perfeitamente ambígua, mas carregada de verdade. Sua mãe realmente havia lhe dado as primeiras lições, embora depois ele tivesse estudado nos melhores conservatórios da Europa. Dr. Augusto assentiu lentamente. Sua mãe foi uma grande professora. Vicente não conseguiu mais ficar quieto. Augusto, você não pode estar levando isso a sério. Ele é um pobre coitado. Esse tipo de gente não toca piano. E por que não? Dr. Augusto se voltou para Vicente com uma expressão que fez o homem mais jovem recuar. O que impede um homem de conhecer música por estar em dificuldades? Educação, Vicente gritou. Oportunidade. Pessoas como ele não têm acesso a... A quê? Sebastião perguntou suavemente, suas mãos ainda sobre as teclas.
A música, a beleza, a arte. Vicente ficou sem resposta por um momento, percebendo que qualquer coisa que dissesse o faria soar ainda mais elitista e cruel. Há treinamento adequado, disse finalmente. Sebastião sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Senhor, com todo respeito, a música não se aprende apenas em escolas caras. Ela se aprende vivendo, sofrendo, sentindo cada nota como se fosse sua última respiração. As palavras tocaram algo profundo em vários dos presentes. Mesmo alguns dos convidados mais cínicos se viram assentindo involuntariamente. Continue tocando, Dr. Augusto pediu gentilmente. Sebastião voltou à música, mas agora havia uma nova qualidade em sua performance. A paixão estava começando a vazar através de sua máscara de humildade. Era impossível tocar Beethoven com verdadeira emoção e manter-se completamente disfarçado. Vicente percebeu a mudança e sentiu algo próximo ao pânico. Isto não era mais diversão. Isto estava se tornando algo que ele não conseguia controlar, algo que questionava tudo, em que acreditava sobre valor humano e lugar social. Chega! Ele gritou de repente. Chega disso! Mas sua voz foi engolida pela música, e ninguém mais parecia disposto a parar o que estava se tornando um momento genuinamente mágico. A primeira fase da revelação havia começado. O que começara como um espetáculo cruel estava se transformando em algo que ninguém no Salão Dourado esperava, um momento de verdadeira transcendência. Sebastião havia terminado o Moonlight Sonata e, sem pausa, havia transitado para uma interpretação de Clair de Lune, de Debussy, que fez o ar no salão parecer carregado de eletricidade espiritual. Não era mais possível negar. O homem maltrapilho no banco do piano não era apenas competente, ele era extraordinário. Vicente permanecia de pé ao lado de sua cadeira dourada, os punhos cerrados, observando seu mundo cuidadosamente construído de hierarquias sociais começar a ruir com cada nota perfeita. Sua face havia adquirido uma cor vermelho escura que contrastava violentamente com seu smoking impecável. Isso é algum tipo de truque, ele murmurou para ninguém em particular. Tem que ser um truque. Mas Dr. Augusto havia se aproximado ainda mais do piano, seus olhos fixos nas mãos de Sebastião com o fascínio de quem reconhecia verdadeiro talento quando o via. Não é truque nenhum, ele disse suavemente. Esse homem tem pelo menos 30 anos de estudo sério. Olhem como ele fraseia, como ele controla cada dinâmica. Isso não se finge. A observação de Dr. Augusto se espalhou pelo salão como ondas em um lago. Outros convidados começaram a se aproximar do piano, alguns ainda relutantes, outros com curiosidade genuína, substituindo o desdém inicial. Sebastião sentia cada olhar, cada mudança na atmosfera, mas mantinha os olhos fechados, perdido na música, ou pelo menos fingindo estar. Na verdade, estava hiperconsciente de cada reação, especialmente de Vicente, que parecia à beira de um colapso nervoso. Onde você estudou? Perguntou uma mulher elegante, sua voz carregada de uma confusão que não conseguia esconder. Sebastião não respondeu imediatamente, permitindo que a pergunta pairasse no ar enquanto suas mãos continuavam a criar magia pura sobre as teclas. Quando finalmente falou, sua voz veio baixa, quase um sussurro que de alguma forma alcançou cada canto do salão. Em todos os lugares onde a vida me levou, senhora, em igrejas abandonadas com pianos desafinados, em bares onde a música competia com gritos e brigas, em ruas onde só eu podia ouvir a melodia na minha cabeça. A resposta foi poeticamente ambígua, mas carregada de verdade emocional. Ele realmente havia tocado em todos esses lugares, não por necessidade, mas por amor puro à música, e para entender como ela soava em diferentes contextos sociais. Mas técnica assim, Dr. Augusto insistiu, não se desenvolve apenas na rua. Você teve professores, mestres.
Sebastião abriu os olhos lentamente e olhou diretamente para o homem mais velho. Minha maior professora foi a fome, senhor. Quando você precisa tocar por comida, você aprende a tocar com a alma. Quando sua música é a diferença entre comer e não comer, cada nota se torna preciosa. A resposta golpeou o salão como um soco no estômago. Várias pessoas baixaram os olhares, subitamente constrangidas com o jantar de R$ 1.000 por pessoa que haviam acabado de consumir. Mas Vicente não estava disposto a permitir que sua visão de mundo fosse destruída tão facilmente. Mentira! Ele explodiu. Isso é tudo mentira. Ninguém aprende a tocar assim nas ruas. Você está nos enganando. Sebastião parou de tocar abruptamente. O silêncio súbito mais poderoso que qualquer música. Lentamente, ele se voltou no banco do piano para encarar Vicente diretamente. Enganando sobre o quê? Sua voz estava calma, mas havia algo nela que fez vários convidados recuarem instintivamente. Sobre quem você é. Sobre de onde veio. Pessoas como você não... Pessoas como eu? Sebastião interrompeu, e pela primeira vez, sua voz carregava um fio de aço. O que exatamente são pessoas como eu, Sr. Vicente? O uso de seu nome fez Vicente piscar surpreso. Como aquele homem sabia seu nome? Pessoas. Pessoas sem educação, sem oportunidades, sem valor? Sebastião completou a frase, e sua voz ecoou pelo salão com uma autoridade que fez todos se endireitarem involuntariamente. Vicente estava suando agora, percebendo que havia se metido em algo muito maior do que esperava. Não disse isso, mas pensou. Sebastião se levantou do banco lentamente, sua postura mudando de submissa para ereta. Todos vocês pensaram. Viram um homem em roupas sujas e decidiram que sabiam exatamente quem ele era, que valor ele tinha, que lugar ocupava no mundo. O salão estava em silêncio absoluto. Mesmo os garçons haviam parado de se mover. E se eu lhes dissesse, Sebastião continuou, sua voz ganhando força com cada palavra, que já toquei nos melhores teatros da Europa, que já dividi palco com os maiores maestros do mundo, que já recebi ovação de pé em Carnegie Hall? Eu diria que você está mentindo, Vicente gritou, mas sua voz estava quebrada, desesperada. Sebastião sorriu. Não o sorriso submisso de antes, mas algo feroz e triunfante. Então me deixem provar. Ele se voltou de volta para o piano, mas desta vez sua postura era completamente diferente. Não havia mais nada de submisso ou hesitante em seus movimentos. Ele se sentou como um concertista, preparando-se para o desempenho de sua vida. Ele anunciou, sua voz agora clara e projetada como a de um performer profissional. É a Sonata ao Luar, terceiro movimento, Presto Agitato. Vários dos convidados mais conhecedores de música clássica ofegaram. O terceiro movimento do Moonlight Sonata era notoriamente uma das peças mais difíceis do repertório pianístico. Uma tempestade de notas que exigia não apenas técnica perfeita, mas resistência física e emocional extraordinárias. E então, Sebastião começou a tocar. O que saiu do piano não era música. Era pura força da natureza, transformada em som. As primeiras notas explodiram do instrumento como raios de uma tempestade. Cada acorde perfeitamente colocado, apesar da velocidade impossível. Os dedos de Sebastião voavam sobre as teclas com uma precisão que desafiava as leis da física, criando cascatas de som que faziam o próprio ar vibrar. O salão inteiro estava hipnotizado. 200 pessoas seguravam a respiração enquanto assistiam a um homem que minutos antes haviam tratado como ninguém, demonstrar um nível de maestria que poucos pianistas no mundo conseguiam alcançar. Vicente havia desabado de volta em sua cadeira, sua face pálida como papel. Suas mãos tremiam enquanto ele observava sua realidade se desintegrando nota por nota. Isso era impossível. Moradores de rua
não tocavam assim. Pessoas sem valor não possuíam essa habilidade. Todo o seu sistema de crenças sobre hierarquias sociais estava sendo destroçado diante de seus olhos. Não, não pode ser real, ele murmurou, mas sua voz foi completamente engolida pela tempestade musical. Dr. Augusto havia se aproximado tanto do piano que quase podia tocar Sebastião. Lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto ele observava algo que reconhecia como verdadeira genialidade. 40 anos, ele sussurrou para si mesmo. 40 anos ouvindo música clássica e nunca ouvi nada assim. A jovem garçonete Carolina havia entrado completamente no salão agora, não se importando mais com as regras ou com sua posição. Estava soluçando abertamente, suas mãos cobertas sobre o coração, como se tentasse conter algo que ameaçava transbordar. Outros convidados começaram a chorar também. A música estava arrancando emoções que muitos haviam enterrado sob anos de cinismo e materialismo. Era impossível ouvir aquela interpretação e permanecer intocado. Sebastião estava completamente imerso na performance agora, toda a pretensão de ser um amador abandonada. Seus olhos estavam fechados, mas cada fibra de seu ser estava conectada ao piano. 30 anos de estudo, 10.000 horas de prática, centenas de concertos, toda sua vida musical estava sendo canalizada através de seus dedos naquele momento. A peça chegou ao clímax, uma sessão onde as mãos devem se mover independentemente em ritmos diferentes, criando uma polifonia que soa como dois pianistas tocando simultaneamente. É tecnicamente quase impossível e emocionalmente devastador quando executado corretamente. Sebastião não apenas executou corretamente, ele transcendeu a partitura. Várias pessoas no salão estavam agora chorando abertamente. Um empresário conhecido por sua frieza estava com o rosto nas mãos, soluços sacudindo seus ombros. Uma mulher que havia rido cruelmente apenas minutos antes estava ajoelhada no chão de mármore, completamente subjugada pela beleza do que estava ouvindo. Vicente tentou se levantar, tentou sair, tentou escapar da realidade que estava sendo forçado a confrontar, mas suas pernas não o sustentaram. Desabou de volta, na cadeira, observando impotente, enquanto tudo em que acreditava sobre valor humano era demolido por um homem que ele havia tratado como nada. A música atingiu seu ponto mais alto, uma passagem onde cada tecla do piano parece estar sendo tocada simultaneamente, criando um som que preenche não apenas o salão, mas as próprias almas de todos os presentes. Era impossível estar naquela sala e não sentir que se estava na presença de algo sagrado. E então, com a precisão de um maestro controlando uma orquestra sinfônica, Sebastião começou a diminuir a intensidade. A tempestade se acalmou gradualmente, as notas se tornando mais espaçadas, mais contemplativas, até que finalmente uma única nota pairou no ar. A mesma nota com que ele havia começado sua jornada musical naquele salão, mas agora carregada com todo o peso da revelação. Quando o som finalmente se desvaneceu, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. Era como se todos estivessem com medo de quebrar o feitiço, de admitir que o que acabaram de presenciar havia realmente acontecido. Sebastião manteve as mãos sobre as teclas por um longo momento. Depois, lentamente, se voltou para encarar a audiência. Não havia mais nada de submisso em sua postura. Ele estava sentado ereto, com a dignidade de alguém que sabia exatamente quem era e qual era seu valor. Ainda acham, sua voz cortou o silêncio como uma espada, que sabem o que pessoas como eu são capazes? A pergunta ecoou pelo salão, mas ninguém ousou responder. Dr. Augusto foi o primeiro a reagir. Lentamente, com reverência quase religiosa, ele começou a bater palmas. O som ecoou pelo salão como tiros, até que outros se juntaram a ele.
Em segundos, 200 das pessoas mais poderosas do Brasil estavam de pé, aplaudindo um homem que minutos antes haviam considerado indigno de estar no mesmo espaço que eles. Mas Vicente não estava aplaudindo. Ele estava sentado em sua cadeira dourada, olhando fixamente para Sebastião com uma expressão de horror crescente. Porque finalmente, nos cantos de sua mente, uma suspeita terrível estava começando a tomar forma. A postura, a autoridade na voz, a forma como ele usara seu nome. A maestria impossível no piano. Quem é você? Vicente sussurrou, mas sua voz foi engolida pela ovação. Sebastião ouviu mesmo assim. Seus olhos encontraram os de Vicente através da multidão aplaudindo, e por um momento, apenas por um momento, ele permitiu que sua verdadeira identidade brilhasse através de seu disfarce. Vicente viu e compreendeu. Seu rosto se tornou branco como giz. A ovação continuava, mas Vicente Barbosa não conseguia ouvir mais nada além dos batimentos de seu próprio coração martelando em seus ouvidos como tambores de guerra. Aqueles olhos, ele conhecia aqueles olhos, havia olhado neles centenas de vezes através de mesas de reunião, durante apresentações financeiras, em jantares de negócios. Não, ele sussurrou para si mesmo, não pode ser. Mas quanto mais observava o homem no piano, a forma como ele mantinha a cabeça, o jeito como seus dedos se moviam, até mesmo o sorriso ligeiramente irônico que agora brincava em seus lábios, mais a terrível verdade se cristalizava em sua mente. Sebastião Costa, seu chefe, o homem que assinava seus cheques, o bilionário que ele havia passado anos bajulando publicamente enquanto desprezava privadamente. Vicente tentou se levantar novamente, mas suas pernas pareciam feitas de gelatina. Suor frio escorria por suas costas, enquanto memórias dos últimos meses voltavam como uma avalanche. Quantas vezes ele havia criticado as políticas sociais ridículas de Sebastião? Quantas vezes havia chamado os programas de assistência da empresa de desperdício de dinheiro com aproveitadores? E agora estava sentado ali, observando aquele mesmo homem, disfarçado de necessitado, demonstrar uma maestria artística que fazia qualquer um dos talentos de Vicente parecer patético em comparação. A ovação finalmente começou a diminuir, e Sebastião se levantou, lentamente do banco do piano. Mas agora, quando ele se endireitou completamente, sua verdadeira altura e presença encheram o espaço de uma forma que fez várias pessoas recuarem instintivamente. A transformação era como assistir Clark Kent se transformar no Superman. Muito obrigado, Sebastião disse, e sua voz agora carregava a autoridade natural de alguém acostumado a comandar salas de reunião e tomar decisões que afetavam milhares de vidas. Foi esclarecedor tocar para vocês esta noite. Dr. Augusto se aproximou com reverência quase religiosa. Senhor, preciso saber quem é você, onde estudou, com quem? Sebastião sorriu. Não o sorriso submisso de antes, mas o sorriso confiante de um homem que sabia exatamente qual era seu lugar no mundo. Estudei no Conservatório de Paris. Ele disse casualmente, como se estivesse discutindo o tempo. Depois em Viena, com alguns dos últimos estudantes de Liszt. Toquei minha primeira vez no Carnegie Hall aos 25 anos. Murmúrios de admiração e choque se espalharam pelo salão. Essas não eram credenciais de um músico qualquer. Eram o currículo de um dos pianistas de classe mundial. Mas então, Dr. Augusto estava confuso. Como você? Como acabei nas ruas? Sebastião completou a pergunta. Essa é uma história interessante. Vicente assistia em horror fascinado enquanto Sebastião caminhava lentamente pelo salão. Cada passo parecia calculado, cada movimento carregado de propósito. Ele estava se aproximando inexoravelmente da mesa onde Vicente estava sentado. Verão, Sebastião continuou, sua voz agora projetada para alcançar a cada canto do salão. Eu queria entender algo. Queria saber quem vocês realmente eram quando pensavam que ninguém estava observando.
Ele parou bem na frente da mesa de Vicente, seus olhos fixos no rosto pálido do homem mais jovem. Queria saber se as pessoas que dizem se importar com valores humanos em seus discursos corporativos realmente acreditavam no que falavam. Vicente sentiu como se estivesse sendo dissecado por aqueles olhos. Você não pode ser. Não posso ser o quê? Sebastião inclinou a cabeça, fingindo curiosidade genuína. Não posso ser alguém que se importa o suficiente com seus funcionários e sócios para testá-los? Não posso ser alguém que quer saber se as pessoas ao meu redor são dignas de confiança? A palavra sócios ecoou pelo salão como um tiro. Vários dos presentes começaram a trocar olhares confusos. Aquilo estava soando cada vez menos como a história de um músico talentoso em dificuldades financeiras e cada vez mais como algo muito maior. Sebastião, Dr. Augusto sussurrou, e o nome pairou no ar como fumaça. O salão inteiro ficou em silêncio mortal. Sebastião sorriu e, com um movimento fluido, removeu a barba falsa que havia colado cuidadosamente naquela manhã. O rosto que emergiu era imediatamente reconhecível para qualquer um que acompanhasse o mundo dos negócios brasileiros. Sebastião Costa, ele disse simplesmente. Prazer em conhecê-los, novamente. O caos que se seguiu foi instantâneo. Gritos de choque, cadeiras sendo derrubadas, pessoas tentando se aproximar e outras tentando fugir simultaneamente. Flashes de celulares começaram a disparar enquanto todos tentavam documentar o momento impossível. Mas Vicente não conseguia se mover. Estava paralisado, observando o homem que havia humilhado publicamente apenas uma hora antes se revelar como uma das pessoas mais poderosas do Brasil. Você, Vicente finalmente conseguiu falar, sua voz apenas um fio. Você ouviu tudo. Tudo, Sebastião confirmou. Sua voz agora fria como gelo ártico. Cada palavra cruel, cada observação desumanizante. Cada momento em que você revelou quem realmente é por baixo do terno caro e das maneiras polidas. Vicente tentou se explicar, tentou encontrar palavras, mas sua mente estava em branco. Como alguém se desculpa por chamar seu chefe de um inútil? Como alguém explica anos de comentários desprezíveis sobre aproveitadores da sociedade? Senhor Costa, Dr. Augusto se aproximou, claramente em choque, mas tentando manter a compostura. Isso é extraordinário. Mas por quê? Por que fazer isso? Sebastião se voltou para o homem mais velho, e sua expressão suavizou ligeiramente. Por que, Augusto? Eu precisava saber. Precisava saber quem eram as pessoas com quem escolho passar meu tempo, com quem faço negócios, em quem confio com partes da minha empresa. Ele gesticulou para o salão cheio de empresários ainda em estado de choque. Quantos de vocês sabiam que eu apoio programas de assistência social? Quantos sabiam que dedico milhões por ano para ajudar pessoas exatamente como o morador de rua que vocês acabaram de humilhar? Murmúrios desconfortáveis se espalharam pelo salão. Vários dos presentes baixaram os olhares, subitamente interessados em seus sapatos caros. E quantos de vocês, sua voz se endureceu novamente, passaram os últimos anos criticando essas políticas pelas minhas costas, chamando minha compaixão de fraqueza, sugerindo que eu estava desperdiçando dinheiro com pessoas inúteis? O silêncio era ensurdecedor. Vicente finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse como um sussurro desesperado. Sebastião, Senhor Costa, eu não sabia. Não sabia o quê? Sebastião se voltou para ele com toda a força de sua atenção. Não sabia que eu estava ouvindo? Ou não sabia que pessoas em dificuldades ainda são pessoas? A pergunta cortou Vicente mais profundamente que qualquer insulto poderia, porque forçava-o a confrontar a verdade. Mesmo se soubesse que Sebastião estava ouvindo, seus sentimentos sobre pessoas pobres não teriam mudado, apenas sua disposição para expressá-los. Vicente gaguejou, mas não conseguiu formar uma frase coerente. Você o quê? Sebastião pressionou, implacável. Você sente muito?
Por qual parte? Por me chamar de inútil? Por sugerir que pessoas como eu deveriam ser afastadas de pessoas de verdade? Ou você sente muito apenas por ter sido pego? Vicente estava suando tanto agora que manchas escuras apareciam em sua camisa de seda. Eu estava apenas... Foi apenas seu verdadeiro eu, Sebastião completou friamente. E agora, todos nós sabemos exatamente quem Vicente Barbosa é quando pensa que ninguém importante está observando. O nome ecoou pelo salão, como uma sentença de morte social. Vicente Barbosa, conhecido agora não apenas como sócio de uma das maiores empresas do Brasil, mas como o homem que havia tentado humilhar publicamente seu próprio chefe disfarçado. A carreira de Vicente havia acabado. Sua reputação estava destroçada. E o pior de tudo, ele sabia que merecera cada segundo. O salão luxuoso daquele hotel nunca havia presenciado um silêncio tão pesado. 200 das pessoas mais poderosas do Brasil observavam enquanto Vicente Barbosa desmoronava diante de seus olhos, sua arrogância se dissolvendo em desespero puro, enquanto enfrentava as consequências de suas próprias palavras. Sebastião observou a destruição que havia orquestrado com uma mistura de satisfação e tristeza. Não sentia prazer na humilhação de Vicente. Apenas a melancolia de ter suas piores suspeitas sobre a natureza humana confirmadas. Vicente, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Você tem algo que gostaria de dizer? Vicente levantou os olhos e todos no salão puderam ver que ele estava chorando. Não eram lágrimas de remorso genuíno, mas de pânico puro. O choro de um homem que acabara de perceber que havia destruído tudo por causa de sua própria crueldade. Senhor Costa, por favor, Sua voz se quebrou. Eu não sabia. Se você soubesse que eu era bilionário, Sebastião o interrompeu com frieza, você teria me tratado diferente. Essa é sua defesa? A pergunta ecoou pelo salão como um tiro, porque expunha a verdade nua e crua. Vicente não estava arrependido de seu preconceito. Estava arrependido de ter aplicado esse preconceito à pessoa errada. Não é isso. Vicente tentou protestar, mas as palavras soaram falsas até para ele mesmo. Dr. Augusto se aproximou, lentamente, sua expressão pensativa. Sebastião, essa foi uma demonstração poderosa, mas qual é o objetivo final? O que você quer que aprendamos com isso? Sebastião se voltou para o homem mais velho, e sua expressão suavizou ligeiramente. Dr. Augusto havia sido uma das poucas pessoas no salão a mostrar genuíno desconforto com a crueldade dirigida àquele homem, e isso não havia passado despercebido. Augusto, quantas vezes você passou por um morador de rua na semana passada? A pergunta pegou o doutor Augusto desprevenido. Alguns, certamente. E quantos deles você olhou nos olhos? Quantos você viu como pessoas reais, com histórias reais, talentos reais, dor real? Dr. Augusto baixou a cabeça, entendendo aonde Sebastião queria chegar. Todos nós fazemos isso. Sebastião continuou, agora se dirigindo ao salão inteiro. Todos nós categorizamos pessoas com base em aparências, em circunstâncias momentâneas, em sinais externos de sucesso ou fracasso. Ele caminhou lentamente pelo salão, passando pelas mesas onde alguns dos empresários mais poderosos do Brasil estavam sentados em silêncio constrangido. Mas hoje vocês viram que um homem em roupas sujas poderia tocar Beethoven melhor que qualquer um de vocês poderia sonhar. Viram que alguém que chamaram de inútil possuía décadas de educação e experiência internacional. Parou na frente de um empresário conhecido por sua frieza nos negócios, um homem que havia rido da sugestão de que o morador de rua merecia comida. E agora se perguntam, quantos outros talentos vocês ignoraram? Quantas outras pessoas de valor vocês descartaram com base em julgamentos superficiais? O homem não conseguiu manter contato visual. Sebastião continuou sua caminhada, parando agora na frente da jovem garçonete,
Carolina, que ainda estava no salão, observando tudo com lágrimas nos olhos. Esta jovem, ele disse, colocando uma mão gentil em seu ombro, foi a única pessoa neste salão que ofereceu ajuda genuína. Não porque pensava que eu fosse importante, mas porque viu um ser humano com fome. Voltou-se para o gerente do hotel, que havia ameaçado demitir Carolina por sua compaixão. E você quase a puniu por isso. Quase a demitiu por mostrar exatamente as qualidades humanas que deveríamos valorizar mais. O gerente empalideceu, percebendo que havia cometido um erro que poderia custar-lhe muito mais que o emprego de uma garçonete. Sebastião voltou ao centro do salão, sua presença dominando completamente o espaço. Eu faço este teste porque preciso saber quem são vocês. Porque alguns de vocês são meus sócios, meus parceiros de negócios, pessoas em quem deposito confiança e recursos. Seus olhos encontraram Vicente novamente, que agora estava visivelmente tremendo. E alguns de vocês acabaram de me mostrar que não merecem essa confiança. Vicente tentou falar, mas Sebastião ergueu a mão para silenciá-lo. Não quero suas desculpas, Vicente. Desculpas são apenas palavras. Quero que você entenda algo fundamental. Cada pessoa que você encontra na rua, cada indivíduo que julga baseado em aparências, é alguém com uma história. Sua voz ganhou uma intensidade que fez todo o salão prender a respiração. Aquele homem pedindo esmola pode ser um veterano de guerra com transtorno de estresse pós-traumático. Aquela mulher com roupas rasgadas pode ser uma mãe que perdeu tudo para pagar o tratamento médico do filho. Aquele jovem sujo pode ser um gênio que nunca teve a oportunidade de mostrar seu talento. Lágrimas corriam livremente pelos rostos de várias pessoas no salão agora. E vocês que ganharam na loteria genética e social, que nasceram em famílias com recursos, que tiveram todas as oportunidades que a vida pode oferecer, vocês têm a coragem de julgar aqueles que não tiveram a mesma sorte? Dr. Augusto deu um passo à frente, visivelmente emocionado. Sebastião, você está certo. Todos nós somos culpados disso. E todos nós podemos mudar. Sebastião respondeu, sua voz suavizando novamente. Essa foi a verdadeira lição desta noite. Não é tarde demais para começarmos a ver as pessoas, todas as pessoas, como seres humanos dignos de respeito e compaixão. Voltou-se para Carolina, que ainda estava chorando. Carolina, você está demitida de seu trabalho como garçonete. O salão inteiro ofegou, e Vicente até levantou a cabeça, esperando que talvez houvesse alguma justiça cruel sendo servida. Porque, Sebastião continuou com um sorriso, quero oferecer-lhe uma posição em minha empresa, diretora de responsabilidade social. Salário inicial de R$ 15.000 por mês. Carolina desabou em soluços, cobrindo o rosto com as mãos. Pessoas com coração como o seu, Sebastião disse gentilmente, são exatamente o que o mundo dos negócios precisa mais. Ele se voltou novamente para a audiência. E quanto ao resto de vocês, deixo uma pergunta. Quando saírem daqui esta noite e virem alguém em dificuldades, na rua, o que farão? Passarão por eles como sempre fizeram, ou se lembrarão de que acabaram de presenciar um homem que vocês julgaram completamente errado? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era desconforto ou choque. Era contemplação profunda. Dr. Augusto foi o primeiro a falar. Sebastião, esta foi a lição mais poderosa que já recebi. E tenho 70 anos. Outros começaram a assentir, a murmurar concordância. A transformação no salão era palpável. Não apenas choque, mas verdadeira reflexão sobre comportamentos e atitudes. Sebastião olhou uma última vez para Vicente, que permanecia desmoronado em sua cadeira. Vicente, nossa parceria está encerrada. Seus papéis na empresa serão comprados pelo valor de mercado, mas não trabalharemos mais juntos. Vicente assentiu miseravelmente, sabendo que não havia argumento possível. Mas, Sebastião continuou, quero que você use esta experiência.
Quero que se lembre dela toda vez que encontrar alguém em dificuldades. Talvez ainda possa aprender algo sobre humanidade. Com isso, Sebastião se dirigiu à saída, mas parou na porta e se voltou uma última vez. Ah, e apenas para constar, disse com um sorriso irônico, eu ainda estou com fome. Alguém poderia arranjar aquele prato de comida que foi prometido? A risada que ecoou pelo salão foi diferente das anteriores, não cruel ou superior, mas genuinamente humana. E naquele riso, todo mundo entendeu que a lição havia sido aprendida. Quando Sebastião saiu do hotel naquela noite, deixou para trás um salão cheio de pessoas fundamentalmente mudadas. E por toda a cidade, nas semanas e meses que se seguiram, a história do bilionário disfarçado se espalharia, inspirando outros a olharem além das aparências e encontrarem a humanidade em cada pessoa que cruzasse seus caminhos. A música, afinal, havia feito mais que entreter, havia transformado corações. Quantas vezes a gente já não julgou alguém só pela aparência? Essa história mostra que cada pessoa pode carregar um talento ou uma dor que a gente nem imagina. Se você também acredita que precisamos olhar além das aparências, deixe seu like, escreva sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa.